Olá, seja muito bem-vindo a Novo Tempo. Está no ar mais um episódio do programa Bíblia Aberta, um programa onde aprofundamos o estudo da Bíblia Sagrada. Como sempre, queremos abrir consigo a Palavra de Deus e explorar os importantes temas que ela nos apresenta. Muito obrigado pela sua preferência e esperamos que este episódio seja uma bênção na sua vida. Nesta temporada estamos a estudar o lindíssimo e profundo livro dos Salmos. Como sabe, pode ver-nos através do canal 186 da Mel, ou caso não seja cliente Mel, pode ver-nos no canal do YouTube da Novo Tempo Portugal, ou se preferir, pode ouvir-nos na Rádio Clube de Sintra em 91.2 FM na Grande Lisboa. Como vê, pode acompanhar-nos de muitas maneiras. O importante é estarmos juntos. Hoje, como habitualmente, temos dois convidados muito especiais que estão novamente connosco, o pastor Artur Machado e o pastor João Silva. Obrigado pela vossa presença e espero que este tema seja também tão rico para a nossa vida como foi todos os outros que têm sido até aqui. E para começarmos o episódio de hoje, eu gostava de introduzir com um salmo. Salmo 78, verso 3 e 4, que diz o seguinte: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que Ele fez. A Bíblia mostra a atuação de Deus na história humana desde o início dos tempos. Através destes eventos, podemos ver um Deus que age e um Deus que tem planos para a humanidade. Desde o Gênesis até o Apocalipse, vemos a história da redenção. Todas as coisas que o Senhor faz têm o propósito de levar almas perdidas ao encontro consigo próprio. E a poesia no livro dos Salmos é uma forma legítima de expressar este Deus maravilhoso. O autor deste livro magnífico está vivo. Já o falámos em episódios anteriores. Em muitos salmos, o louvor toma a forma de narração dos atos poderosos de Deus. Estes são chamados os salmos históricos ou salmos da história. Alguns apelam ao louvor do povo, outros apelam particularmente à aprendizagem com erros passados. E hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre estes salmos. E talvez vou começar com o Artur, nesta pergunta, dizendo: estes salmos históricos, qual é o objetivo da Bíblia em repetir novamente o passado, Artur? A Bíblia tem um objetivo ao relatar a história, seja na narrativa, seja através da poesia. E o primeiro dos objetivos é fornecer ao indivíduo uma identidade. Nós hoje em dia temos muito a ênfase, ou colocamos muito a ênfase na pessoa só, mas uma pessoa tem uma história também, não é? Não só tem a história da sua família, que está para trás, como tem a história do povo, da sua nação, à qual ela pertence, e portanto tem logo automaticamente uma identidade. E o primeiro objetivo destes salmos históricos é relembrarem, através do cântico, porque os salmos eram cantados, relembrarem justamente esse vínculo com o passado, essa identidade. A história mostra também o itinerário que esse povo percorreu até àquele preciso momento. E muitos desses salmos louvam a Deus pela sua intervenção nesse itinerário, portanto, nesse desenvolvimento da história. Lembramos do que dizíamos há uns episódios atrás, de que apesar de Deus ser um Deus eterno, que vive na eternidade, a eternidade não é uma noção de tempo atemporal na Bíblia. A eternidade é uma qualidade de tempo na qual Deus pode também inserir-se no meu período de tempo que eu vivo. E, portanto, é assim que se cria justamente a história. Terceiro aspecto importante nestes salmos é que a história torna-me responsável. Quando a Bíblia evoca acontecimentos históricos, não está apenas a fazer-me relembrar teoricamente o que aconteceu, a informar-me do que aconteceu no passado, mas está a formar-me. Está a dizer-me que os aspectos positivos da história passada são para manter, os aspectos negativos da história passada são para evitar. E, portanto, desse ponto de vista, Deus está-me a tornar justamente um ser responsável. Portanto, a evocação da história tem uma perspectiva ética. As palavras lembrança e memória, na linguagem ocidental, elas evocam o domínio do espírito, do pensamento e do psiquismo. A memória é esta capacidade que nós temos de conservar e de nos lembrarmos dos estados de consciência passados, sejam eles sensações, sentimentos, ideias ou conhecimentos. E da palavra memória derivam outras palavras que nós conhecemos: memorial, memorando, comemorar,
E estas palavras que eu acabei de mencionar vão além da própria memória. Ou seja, elas ultrapassam o domínio do mental porque elas conduzem à ação. Um memorando implica que eu tenha que realizar qualquer coisa. Um memorial não apenas me evoca o que está para trás, como me diz o que eu tenho que fazer em virtude do que ficou para trás. E isto faz-me recordar de uma palavra importante na Bíblia: lembrar. O hebraico zakar. Zakar não é apenas uma reminiscência do passado, ela apela a um ato que corresponde a uma intervenção. Quando Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, não me está apenas a dizer para eu me lembrar que no final de uma semana é sábado. Ele está a dizer, lembra-te do dia do sábado, ou seja, lembra-te do que Deus fez, do que Deus instituiu, do que Deus realizou, não só, por exemplo, do ponto de vista da criação, como também do ponto de vista da redenção, e que é evocado no mandamento do sábado, por exemplo, em Deuteronômio 5. Lembrar-se de Deus não significa apenas pensar nele ou falar dele. Significa, sim, torná-lo presente através dos seus atos, das suas palavras e das suas promessas. Por isso é que Deus muitas vezes disse ao povo de Israel que se lembraria deles. Por exemplo, com Noé, quando o colocou fora da arca, estabeleceu um arco na nuvem e disse a Noé, olha, quando tu olhares para este arco, lembra-te que eu me lembro de ti. Eu lembro-me de ti e de todos os animais que estão neste planeta. Portanto, não voltará a acontecer o que aconteceu com o dilúvio, por exemplo. E é por isso que em Levíticos capítulo 26, no versículo 42, Deus diz a Israel, me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão e da terra me lembrarei. E, portanto, esta história é uma história que é sempre atualizada. A memória de Deus orienta as suas decisões, inspira o seu comportamento, é a garantia da libertação, da vida e da bênção. A existência do povo de Israel depende dessa memória. Imaginemos um Deus sem memória. Deixaria de pensar que o seu povo era o povo escolhido. E da mesma maneira isto tem que ter um reflexo na minha própria vida. Tal como Deus, se não tivesse memória de mim, eu estaria perdido. Se eu não tiver memória dele, isso é, se eu não o fizer presente hoje, eu estarei perdido. Porque eu deixarei de me poder situar na história sobre qual é o meu itinerário passado, qual é o meu dever presente, qual é a minha perspectiva futura. Eu lembro só um aspecto da Páscoa. Na Páscoa, a lembrança da Páscoa não é o 14 de Nisan, quando eles saíram do Egito. Se alguma vez vocês assistiram a um seder, a uma celebração da Páscoa, ela começa com o elemento mais pequeno da família, o mais novo da família, a perguntar ao ancião porque é que nós estamos aqui hoje a celebrar isto, no fundo. E o ancião vai-lhe recordar e vai-lhe dizer, no fundo, isto, estamos a lembrar um acontecimento passado, mas estamos a fazê-lo vivo neste preciso momento em que o estamos a evocar. E, portanto, a história é isso. É a atualização presente do que Deus realizou ao longo do itinerário de vida de um povo ou da vida de uma pessoa. No fundo, é a narração dos atos poderosos de Deus no passado, a comemoração desses atos mesmo no presente, né? Sempre com aquela perspectiva mais futura. Além disso, também nos ajudam a aprender, não é? É uma aprendizagem, Claro. Sobretudo nos erros. Não é? Nós temos a tendência a dizer, eu aprendo com os meus erros, mas é muito mais sábio aprender com erros de outros que já passaram, não é? Quando nós aprendemos com os erros dos outros, para evitar precisamente aquilo que eles fizeram, muitas vezes nós não chegamos a esses problemas como eles chegaram. E é por isso que vamos introduzir aqui um aspecto que me parece muito importante, que é o Salmo 78. E ao lermos este Salmo, nós vemos aqui, ficamos absortos até com a constante obstinação do povo, porque vemos aqui claramente a fidelidade e os atos gloriosos de Deus, mas vemos a infidelidade de um povo que não soube aproveitar esses atos grandiosos que Deus lhes fez. E vemos aqui também neste Salmo a cegueira espiritual do povo. E no livro do Apocalipse também mostra que a igreja, digamos assim, aquela que simboliza a igreja atual, também tem este problema. Em Apocalipse 3,17 diz, como dizes, rico sou,
Estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esta cegueira que já existia naquele tempo, infelizmente há muitos que também passam por este tipo de cegueira. E aquilo que nós temos que fazer é ter os olhos da fé para ver esse Deus que age em nosso favor e que agiu e que continua a agir. E é por isso que eu gostava de perguntar, portanto, ao Joab, que isto tem a ver com escolhas e com decisões, Joab. Ao observar a trajetória do povo de Israel como nação, que postura é que o povo tem ao longo da história? E como é que estas decisões e estas escolhas influenciam aqui? É interessante que a história ela vai nos mostrar a postura de Deus, não é? E a postura do povo, as atitudes que o povo teve. Eu vou ler somente um verso aqui no Salmo 78, que é o verso 22, que diz assim: porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. O que nós vamos encontrar aqui é o pecado central do povo de Deus ali ao longo do Antigo Testamento, vamos mencionar aqui, até quando o livro dos Salmos foi escrito, pelo menos, que era o pecado da falta de confiança em Deus. Aqui estava a raiz de todos os outros pecados que o povo foi cometendo. Por um lado, nós temos a completa fidelidade de Deus e as suas muitas ações, muitas iniciativas e tentativas de abraçar um povo, de cuidar de um povo, de salvar, de restaurar, de fazer com que eles caminhassem em segurança. Quando o Arthur falava aqui sobre a ideia da memória, não é? Então, as próprias festas judaicas, as celebrações que ali aconteciam, a Páscoa, o Pentecostes, etc. Essas cerimônias elas eram realizadas exatamente para ativar a memória do povo, para que eles pudessem reviver tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles no passado. Mas parece que não funcionava. É incrível nós olharmos para a história e ver que a infidelidade do povo ela é contrastada com a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, ou seja, se a infidelidade do povo ela se concentra num pecado principal, que é a falta de confiança, a fidelidade de Deus ela se concentra na essência do seu ser, que é o amor. Deus é amor e esse amor ele vai se demonstrar através de várias maneiras, não é? A bondade, a sua misericórdia, a sua paciência, a sua longanimidade. Deus vai, através dessas formas, revelando o seu amor para o seu povo. E olhando para a história, é realmente triste nós pensarmos assim, como é que foi possível o povo saber de tudo isso e ainda assim ter cometido determinados erros, ter sido desleal, ter sido infiel. Portanto, aqui está a liberdade de escolha, né? Deus ele dá ao povo, ele diz, olha, eu faço tudo por vocês, eu faço e continuo disposto a fazer, mas vocês são livres para escolher se querem fazer a minha vontade ou não. Se não fizerem, vocês colherão consequências, assim como no passado já colheram más consequências. Portanto, são lições que nós temos que realmente extrair para a nossa vida hoje, não é? Sim. Esta cegueira que o povo tinha, porque Deus agiu de tantas formas, Deus havia o mar vermelho, Deus, durante o deserto, Deus enviava maná para eles comerem, eles não tinham que trabalhar, porque Deus os cuidava deles, estava atento aos seus problemas. E esta cegueira de não conseguir ver este Deus maravilhoso, este Deus que age, não é? Que esta cegueira que ainda existe hoje, a mim deixa-me triste, porque Deus fez tudo. Ainda há pouco o Arthur dizia do arco, não é? Deus colocou um arco no céu para lembrar que realmente a promessa de Deus, eu fiz uma aliança convosco, não é? E muitas vezes quando nós vemos esse arco, não é? Nós olhamos para ele como um fenómeno simplesmente físico, mas não relembramos esta promessa que Deus fez, não é? Parece que há uma cegueira espiritual. E deixa-me triste porque Deus já fez todas as coisas, até na cruz, não é? A cruz é o esplendor máximo desse amor demonstrado. E acho que nós, ainda hoje, temos essa dificuldade de olhar e ver com esses olhos da fé e dizer assim, Deus fez realmente por mim
aquilo que eu não posso fazer. Eu devo reverenciar este Deus maravilhoso. E foi isso que os salmistas descobriram. De olhar para estes atos poderosos e dizer, Deus está ali, não é? Infelizmente, no Salmo 78, vemos aqui este contraste entre a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Infelizmente por isso, não é? Vamos agora introduzir aqui, porque a história ajuda no fortalecimento da fé, não há dúvida, não é? E nós vamos introduzir aqui um conceito importante do Salmo 105, Artur. Como é que este conceito é determinante para a relação que existe do ser humano com Deus? O Salmo 105. Um dos conceitos que aparece no Salmo 105, e encontramos-lo, por exemplo, no versículo 8, no 7 diz: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. E depois no versículo 8 diz: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Volta a repetir o conceito de aliança no versículo 9 e depois no 10. O conceito que eu aqui gostaria de sublinhar é justamente o da aliança. A aliança é um contrato que se estabelece entre duas partes desiguais. Não entre duas partes iguais, entre duas partes desiguais. E normalmente era o mais poderoso que propunha a aliança ao mais frágil. E Deus propôs justamente essa aliança, ele, o mais poderoso, ao mais frágil, que na ocasião com os patriarcas foi Abraão, começou com Noé, como nós vimos, e já com Adão, Deus propõe esta aliança. E através desta aliança, sobretudo, como aqui no Salmo 105 nos faz alusão aos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, com Abraão é muito simples. Chega-se ao capítulo 17 e nós vemos que o Abraão, em Gênesis, coloca aqui uns animais cortados ao meio e anda ali pelo meio desses animais a tentar afastar as moscas. De repente cai um sono pesado sobre o Abraão, e essa aliança de partir os animais ao meio podia também ser, por exemplo, feita com duas pedras. Parte-se uma pedra ao meio e dá-se a metade ao outro. Cada proponente da aliança fica com a sua metade. No fundo, o partir isto ao meio, por isso é que a aliança era sempre partida ou quebrada, daí a palavra karat, quebrar a aliança, karat brit, quebrar a aliança. A aliança era partida, era cortada. Porquê? Porque isso queria dizer uma coisa: assim se fará àquele que primeiro quebrar o contrato desta aliança. E o conceito de aliança é um conceito fundamental na Bíblia. Na verdade, nós poderíamos dizer uma coisa: não temos dois testamentos, não temos um Antigo Testamento e um Novo Testamento. O que nós temos ao longo de toda a Bíblia é renovações da aliança. Poderíamos dizer no limite dos limites. Aliás, Jesus vai dizer isso na última ceia: faço uma nova aliança convosco. Uma nova aliança. Portanto, Deus estabelece uma nova aliança. A antiga, eu vi que não foi feita, não foi bem recebida por vocês, de maneira que eu estabeleço uma nova aliança. Com melhores promessas. Exatamente. Que era ele próprio, Jesus. E na Bíblia há vários aspectos interessantes desta aliança. Em primeiro lugar, a aliança é um dom que Deus dá ao seu povo. É um dom, é uma iniciativa divina. Em segundo lugar, através da aliança, Deus cria um laço de comunhão e entra em relação com o seu povo. Em terceiro lugar, a aliança cria obrigações que se concretizam, por exemplo, sob a forma de lei. E em quarto lugar, a aliança pressupõe a existência de um inimigo. Não se faz aliança se não houver inimigo. A aliança pressupõe que há uma ameaça. É por isso que nós percorremos toda a Bíblia, chegamos ao livro do Apocalipse: na nova terra não há aliança. Porque é que não há aliança na nova terra? Já não há inimigo. Já não há ameaça. Já não há necessidade de preservar os laços de amizade que unem Deus ao seu povo. Por isso é que o conceito de aliança, e houve até vários autores, eu lembro-me de um muito famoso, de um teólogo do Antigo Testamento, chamado Walter Eichrodt. Walter Eichrodt fez uma teologia do Antigo Testamento onde ele tenta demonstrar que o conceito básico do Antigo Testamento é justamente o conceito da aliança. E, portanto, através desse conceito da aliança, Deus procura preservar com o seu povo aquilo que os une
e através do contrato que estabelece com o seu povo, das obrigações, Deus tem obrigações para connosco. E ele diz, mas vocês também têm obrigações para comigo, faz parte da aliança. E através dessas obrigações, nós percebemos se somos ou não somos fiéis ao contrato que estabelecemos. Daí que o Salmo 105, ao contar a história do povo de Israel, vai evocar justamente esse conceito imprescindível e fundamental que é o conceito da aliança. Da mesma maneira, hoje connosco Deus estabeleceu uma aliança. Deus estabelece essa aliança. E essa aliança é simples. Se tu entrares em relação comigo, eu comprometo-me a fazer para contigo um determinado número de coisas. E Deus cumpre, porque Deus é fiel. E Deus diz-me assim, agora resta saber se tu cumpres, se tu és fiel. Portanto, a aliança continua em vigor para todos os crentes de todos os tempos. Como eu disse, Deus estabeleceu-a, Jesus estabeleceu-a na última ceia. A Epístola aos Hebreus confirma Jeremias 31, que dizia, estabeleço uma nova aliança com o meu povo, vou escrever as suas leis no seu interior, no seu coração, ou seja, na sua mente. Não quero mais apenas uma coisa exterior, eu quero uma coisa que venha do interior, da renovação do interior. Essa é a aliança que Deus estabeleceu connosco. E essa é a aliança que o Salmo 105 evoca. Muito bem, excelente esta noção da aliança tão importante para nós, não é? E a vivência pessoal da graça de Deus pode transformar esta história antiga na nossa própria história. Que isto é o que é o mais importante, não é? Joab, até que ponto as decisões do povo de Israel levaram e qual é a resposta de Deus a estas mesmas decisões e o que é que pode ser importante para nós hoje? Olha, aqui eu vou convosco ao Salmo 106, que está logo aí na sequência. E nós temos um conselho que é curioso, que nós deveríamos ler pelo menos uma vez por semana os Salmos 105 e 106, porque realmente eles nos fazem relembrar a história lá do passado, é verdade. E aqui no Salmo 106, nós temos aqui a seguinte noção de que o povo faz uma confissão de culpa. Olha o que diz o verso 6, diz assim: pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Os psicólogos vão falar na repetição de padrões, não é? Os filhos, eles reproduzem aquilo que os pais fizeram, e muitas vezes são coisas boas, mas nem sempre. Cometemos os mesmos erros, e eles dizem assim, olha, nossos pais lá no passado cometeram erros, nós estamos a repetir os erros deles. É uma confissão de culpa. E é ruim porque eles ao mesmo tempo estão reconhecendo que estão se reproduzindo os erros do passado. Aqui nós vamos ver que, embora se faça a confissão de culpa, eles também estão assumindo que são piores do que a geração anterior. Porque eles dizem, olha, nós sabemos que eles erraram e ainda assim estamos errando da mesma forma. A nossa memória, ela é curta. Infelizmente, a nossa memória ela é curta para os assuntos que realmente importam. E um dia desses, sobre o tema da memória, né, das lembranças, eu via um filme interessante que contava a história de uma senhora, e a personagem ali central, ela era ainda muito jovem e foi acometida da doença do Alzheimer. E ela, dentre as falas do filme, uma me chamou a atenção. Ela fala mais ou menos assim, ela diz, sem memória eu deixo de existir, porque eu não sei mais quem eu sou. Se nós não temos memória, não temos história, não relembramos, não reconhecemos a nossa história, nós podemos realmente perder a nossa identidade, perder a noção de quem somos, para onde vamos, afinal, onde queremos chegar. E aqui nós vemos no Salmo 106 a história de um povo que ele continua a realmente cometer muitas falhas. Eu vou ler aqui mais um verso, por exemplo, que nos faz entender melhor esse tema. O verso 43, ele na verdade vai dizer sobre as ações de Deus. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Ou seja, o povo cometia erros, mas Deus
continuava tentando muitas e muitas vezes consertar os erros. Quando nós voltamos aqui ao Salmo, ao verso 13, o texto diz: cedo, porém, se esqueceram das suas obras. A memória é curta, né? Esquecemos realmente daquilo que de fato importa. O mais impressionante é realmente vermos o amor de Deus e a sua disposição em restaurar. O verso, o último que leio aqui neste salmo, verso 45, diz assim: lembrou-se a favor deles da sua aliança, como dizia o Arthur. Se a nossa memória é curta para lembrarmos aquilo que realmente importa, lembrarmos dos feitos poderosos de Deus no passado, nós temos que agradecer muito, porque a memória de Deus também é curta para esquecer dos nossos pecados. Aqueles que confessamos, abandonamos, ele também esquece. Mas igualmente a sua memória é extremamente aguçada para jamais esquecer-se da sua aliança. Ele não se esquece de nenhuma só das suas promessas, da sua fidelidade. Então é maravilhoso nós vemos que é um Deus que a memória dele parece seletiva, né? Ele deleta algumas coisas, apaga algumas coisas com facilidade, mas outras ele lembra realmente para sempre. E que tudo isso nos inspire de alguma forma. Agora, só para concluir aqui o meu raciocínio, é que quando nós olhamos agora para a geração do passado, olhamos para esse salmo e pensamos: olha, eles conseguiam entender que repetiam erros dos ancestrais, não é? E nós, que agora conhecemos toda essa história, agora já com quantos milhares de anos, séculos, eu acho que já é hora de nós acordarmos. Sim, sobretudo porque temos a Bíblia na mão. Exato. E temos os atos de Deus, temos a Bíblia que nos mostra isso. Eles não o tinham, e ainda assim continuamos a cometer esses mesmos erros, não é? Mas como tu disseste, Deus lembra-se de nós, do seu povo, porque ele disse em Isaías: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, não é? Portanto, Deus não se esquece de nós, graças a Deus por isso. Mas infelizmente ainda hoje estamos a ter esta cegueira espiritual, quando tantos homens e mulheres passaram no passado e fizeram aquilo que fizeram, e nós devíamos aprender hoje com esses mesmos erros. Vamos só parar aqui um pouquinho, porque queria falar com o nosso auditório e para partilhar uma oferta muito especial que temos aqui no nosso programa. É o Manual Histórias de Esperança, o manual de estudo da Bíblia, onde são explorados 15 temas bíblicos para o ajudar a apoiarem a sua fé. A grande notícia é que este manual é totalmente gratuito para si. O que tem que fazer é simples, basta enviar uma mensagem de SMS ou WhatsApp para o número 933 939291, 933 939291, e dizer que pretende receber este manual Histórias de Esperança. Vou repetir o número: 933 939291. É um número simples de decorar. Tenho a certeza que este manual vai ser muito importante para si. Eu espero que realmente, ao receber este manual na sua casa, possa fazer muito bom proveito dele, porque é uma oportunidade única que tem para si e para a sua família de poder estudar estes temas que o apoiarão na sua fé. Amigos, há aqui uma introdução que eu gostaria de fazer agora, que me parece muito importante, talvez central mesmo neste tema, que é a noção da vinha, da parábola da vinha. Nós vemos no Salmo 80 uma imagem descrita, que é a imagem da vinha, não é? Os profetas anunciam a destruição da vinha como sinal de juízo, porque a vinha se tornou má e se tornou desvirtuada. E eu perguntava aqui ao Arthur, para nos explicar um pouco sobre esta parábola da vinha, como é que o povo é descrito nesta parábola e que elementos desta parábola também são importantes para nós hoje. Ora, nós temos aqui então esta parábola, que é uma parábola interessante, a parábola da vinha e da videira. Se vocês forem ao Salmo 80, diz mesmo no versículo 8: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Versículo 9, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. E por aí continua. Várias vezes a Bíblia utiliza árvores como símbolo do próprio povo de Deus. Tínhamos a oliveira, por exemplo, tínhamos a videira, eram duas árvores por excelência, que muitas vezes simbolizavam a maneira como Deus gostaria, e tínhamos a figueira também, como Deus gostaria que o seu povo fosse, porque as árvores são importantes naquela região do globo. A propósito das árvores, se vocês se lembrarem em Daniel 4, tem uma história com uma árvore. Nabucodonosor era representado através de uma árvore que deveria dar frutos
a todas as nações, isto é, uma árvore que devia providenciar o sustento, a segurança, a sobrevivência a todas as nações. E Israel era esta árvore. E Deus diz de Israel, Deus trouxe uma videira do Egito, ou seja, trouxe-a de um local improvável, de um local onde ela não teria saído por si própria, onde ela seria impossível ter saído dali pela sua própria ação. E, portanto, o êxodo vai ser sempre no Antigo Testamento o acontecimento por excelência que marca a salvação de Deus no mundo. É o êxodo, é a experiência do êxodo, a experiência da libertação, exatamente. E, portanto, eles podiam se alegrar por serem essa vinha e por poderem desfrutar não apenas de ser uma bonita árvore, mas o propósito da vinha é dar uvas. O propósito da vinha é poder alimentar as nações e proporcionar-lhes a alegria. Várias vezes na Bíblia, o vinho está associado à alegria. É verdade que nós podemos dizer que há palavras diferentes para o vinho, sem dúvida alguma. Há o vinho sem álcool e o vinho com álcool, mas o bom sumo de uva era aquele que proporcionava, digamos, a bênção de Deus ao povo de Israel. Segundo aspecto que esta parábola da vinha diz é que Deus conduziu esse povo através de uma experiência difícil e perigosa do deserto, proporcionando-lhe alimentação, proteção, cuidado, e levou-os até ao local onde queria plantar a vinha, que é Canaã. Terceira coisa, estabeleceu realmente essa vinha na terra de Canaã, apesar de haverem povos tecnologicamente muito mais avançados que o povo de Israel. Por exemplo, quando Israel chega a Canaã, nós sabemos que aqueles povos ali já dominavam o ferro, e o povo de Israel não. E, portanto, dominar a tecnologia significa que, do ponto de vista militar, Israel não tinha qualquer hipótese de confrontar estes seus inimigos. E, apesar de tudo isso, enquanto eles mantiveram essa aliança com Deus, a coisa não teve problemas. Ou seja, a tecnologia não foi obstáculo à conquista da terra de Canaã. Pelo contrário, se nós verificarmos no livro de Juízes, uma das dificuldades que o povo de Israel, que entretanto se tinha afastado de Deus, demonstrava, é que na planície aqueles povos tinham carros de ferro. E os carros de ferro eram um problema, porque Israel não dominava o ferro. E deixaram de ser problema a partir do momento em que Deus fazia chover. E os carros de ferro se atolavam na lama, como aconteceu com os carros de Císara. E, portanto, Deus mostrava ao povo de Israel todas essas situações. E, portanto, esta vinha esta videira tinha todas as possibilidades de ser próspera. Problema é que esta vinha, a um determinado momento, tem vida própria. Esta vinha revoltou-se. E dessa revolta constata-se uma repreensão. E daí é interessante, porque neste Salmo 80 nós chegamos aos versículos 14 e há uma invocação a Deus. E o povo de Israel diz, ou o salmista diz: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha. Para quê? Versículo 15, Salmo 80, versículo 15, protege o que a tua mão direita plantou. Versículo 16, o que é que acontece com a vinha? Está queimada, está decepada. Ou seja, o facto desta vinha ter tido vida própria, se ter revoltado contra Deus, levou-a justamente a não produzir. Está queimada, está cortada, está decepada. Versículo 17, seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortalecestes para ti. Portanto, aqui temos a comparação feita entre a vinha e o ser humano. E versículo 18, assim não nos apartaremos de ti. Ou seja, se tu intervires, nós não nos apartaremos de ti. Mas intervires como? Versículo 19. Não sei como é que dizem as vossas traduções. A minha diz, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Diz, faz-nos voltar. Faz-nos voltar, que é a melhor tradução. Porque a palavra que aí está é justamente a palavra chuve. Faz-nos voltar atrás. E a palavra chuve é a palavra para arrependimento. Okay. Não nos devemos esquecer que na Bíblia o pecado muitas vezes é demonstrado como falhar o alvo. O povo de Israel falhou o percurso. Esta vinha falhou o seu percurso. A única maneira que ela tem
é voltar atrás, voltar ao arrependimento. Mas porquê uma invocação de Deus se esta própria vinha teve vida própria e foi ela mesma que se afastou? Porque só Deus é que nos pode dar o arrependimento. Não há maneira do ser humano se arrepender por si próprio. Só a intervenção divina no interior do ser humano é que o pode conduzir ao arrependimento. Daí a evocação deste salmo: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto, faz lembrar a bênção sacerdotal. Na bênção sacerdotal, o resplandecer da face de Deus sobre o seu povo era garantia da bênção, da proteção, da presença de Deus. E por isso é o que este salmo justamente menciona e evoca. Logo, através desta parábola, Deus está-nos a dizer que, tal como Ele planta, como Ele dá o crescimento, como Ele proporciona, cada ser humano é uma espécie de uma videira. E todos nós damos frutos. As uvas podem ser uvas boas ou uvas bravas, como depois na profecia de Isaías. As uvas bravas vêm justamente do problema de quando nós queremos produzir por nós próprios. Produziremos sempre qualquer coisa. Sempre. As nossas ações, as nossas palavras serão fruto daquilo onde nós estamos enraizados. Se estivermos enraizados em Deus, serão bons. Se não, serão bravos, serão selvagens. Não servem para nada. Claro. Já Jesus disse isso mesmo, não é? Que nós devíamos frutificar, dar fruto, mas dar fruto bom. Exatamente. E infelizmente aqui nós vemos uma videira que não estava a dar este fruto bom. E por isso daí a palavra voltar, não é? Voltar para restaurar o povo, para levá-lo ao arrependimento, para se desviar do pecado. Deus queria perdoar o povo, Deus queria restaurar o seu povo, queria restaurar a sua esperança, a sua alegria, a sua paz, a sua vida inteira, no fundo, não é? Deus queria fazer e quer fazer hoje ainda connosco essa restauração. Joab, de que maneira os salmos, através da história narrada em poesia, nos encorajam a reconhecer essa providência de Deus na nossa vida? Olha, a música e a poesia, elas têm uma curiosa capacidade de se fixarem na nossa mente com mais facilidade. Eu não sei se com vocês acontece a mesma coisa, mas às vezes nós ouvimos uma música que nem gostaríamos de ouvir e aquilo cola no nosso cérebro e depois temos que ficar ali. Quando menos percebemos, já estamos cantarolando aquela canção, que nem sempre é boa. E Deus, conhecendo obviamente essa realidade, não é? Ele faz com que o povo utilize a música e a poesia, né, os salmos, para tentar fixar na sua mente as verdades eternas. E aqui para relembrar a história. Por exemplo, nós estávamos no Salmo 80, né? E no Salmo 80, a expressão que foi destacada pelo Arthur, que é a expressão restaura-nos, ó Deus, ou seja, faz-nos voltar atrás, é como se fosse o refrão deste salmo, porque ela se repete aqui algumas vezes, né, ao longo do salmo. E a proposta é exatamente essa, tanto que enquanto os hinos, né, às vezes nos hinos nós não lembramos das estrofes, mas lembramos da parte do refrão, porque aquela parte é mais repetida e realmente mais fixada em nossa memória. Portanto, isso vai acontecer em outros salmos, né? Quando nós temos ali, por exemplo, o salmo que vai falar, agora me falhou a memória, mas que sua misericórdia dura para sempre. Sabem qual é, não é? Me ajudem. Ou seja, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aquilo é repetido assim dezenas de vezes no salmo, e é um salmo que também vai ressaltar as ações de Deus ao longo da história do povo. Então ele vai falar da criação de Deus, ele vai falar da libertação do Êxodo, ele vai mostrar a maneira como Deus vai agindo e vai dizendo assim: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vai repetir isso. Portanto, quando nós olhamos para os salmos e pensamos nos salmos históricos como música, poesia, que vem para se fixar na mente, nós temos que entender que Deus realmente tem um propósito muito, muito solene nisso daqui. Essa questão de memorizar através da música, nós sabemos que até os estudantes fazem isso na preparação para os seus exames. É dito que
A primeira música que nós ouvimos no dia, ela vai ficar na nossa mente até o final do dia. E vocês podem fazer essa experiência. Ouvir uma música pela manhã cedo, a primeira música que você ouvir, e eu já passei por isso. Às vezes, quando no final do dia, você está com aquela lembrança na mente, e quando você para realmente refletir, ok, foi a primeira música que eu ouvi no dia. Quem sabe, Paulo, Arthur e os que nos assistem, se nós simplesmente passássemos a lembrar da história, a relembrar as ações de Deus em forma de música, poesia, e mesmo quem não tem o dom de compor um poema, uma poesia ou uma música, pode vir aqui aos Salmos, ou pode escrever, os que têm esse dom, podem escrever a sua própria história, e lembrar as ações de Deus em forma de música, porque isso realmente é uma maneira riquíssima de nós não esquecermos aquilo que Deus fez no passado e que continua fazendo na nossa vida, ou seja, no passado mais distante, no povo de Deus, na história do povo de Deus nos tempos bíblicos, mas também na história da nossa vida, não é? É interessante que vocês estavam a falar nesta questão do voltar, restaurar, e através dessa poesia, não é? Porque os Salmos foram escritos para o nosso ensino, assim como toda a Bíblia, não é? E aqui no versículo 7, mais uma vez tu disseste, Joab, que repete-se muitas vezes aquela questão de faz-nos voltar, não é? E no versículo 7 diz, nos faz-nos voltar ao Deus dos exércitos e faz resplandecer o teu rosto e então seremos salvos, não é? Faz-nos voltar, ou seja, eles sentiam essa necessidade de poderem voltar para Deus. E nós devíamos ter essa necessidade também. Se por acaso algum de nós, alguém que nos assiste, está a passar por algum motivo um pouco longe de Deus, se sente um pouco longe de Deus, que esta possa ser também a sua oração. Faz-nos voltar, faz-me voltar a ti, ao teu aprisco, para que eu seja salvo, não é? Eles sentiam este desejo da salvação, mas sabiam que, estando longe de Deus, eles não a tinham, eles precisavam voltar ao Senhor. Exato. E cantar isso ajudava-os a ativar a sua memória, não é? Aqui só para reforçar, né? Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então aqui nós vamos encontrar realmente essa realidade. Eu acredito que se nós realmente olharmos para a história e a trouxermos para o nosso dia a dia, fazendo exercícios mesmo diários, quem sabe antes de deitar à noite, sabe? Abrir ali uma agenda, um bloco de anotações e dizermos, olha, hoje Deus fez isso aqui na minha vida. Talvez nem pensarmos tanto nas ações dele, mas naquilo que ele é e na maneira como ele já revelou-se a mim e revelou-se através da sua palavra. Com certeza tudo isso vai nos ajudar a crescer muito espiritualmente. Muito bem. Essa experiência que o povo tinha que ter com Deus. Aliás, o povo era e continua a ser um tesouro peculiar de Deus, não é? É o tesouro, é a menina do seu olho. Deus ama-nos dessa maneira, não é? E o povo de Deus foi chamado a ser também uma luz. Há pouco o Arthur estava a dizer que a vinha devia dar fruto, não é? Devia frutificar. O povo foi chamado com esse objetivo, de frutificar, dar luz, fazer conhecer Deus em todos os povos. Infelizmente, houve períodos da história do povo de Israel que não aconteceram, não é? A grande promessa é que o Senhor não só defende a causa do povo, mas também vai fazer com que o povo volte para Deus. Não é? Deus está disponível para isto. Aliás, Deus quer que isto aconteça. Eis que propõe a vida e a morte, e Deus diz, escolhe a vida para que vivas tu e a tua casa. Não é? Portanto, Deus propõe-nos a vida. Mas nós temos que realmente escolher aquela decisão que o João estava a falar, ter a decisão de querer voltar para o Senhor, não é? Para que o Senhor nos restaure. Agora nós vamos encontrar aqui um salmo que nos fala sobre a idolatria, Arthur. E um dos elementos constantes na história do povo de Israel foi a idolatria, em vários momentos. Que formas de idolatria nós vemos no Salmo 135 e como é que nós podemos evitar isso para nós hoje? A idolatria, por exemplo, se estamos no Salmo 135, temos logo dos versículos 15 em diante, e ele diz, os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida na sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. E a Bíblia sempre salientou a não existência de quaisquer outros deuses além de Deus. Sempre. O único adorado.
O único que deve ser Exatamente. adorado. A Bíblia não comprova, como já se mostrou em programas anteriores, em capítulos anteriores, a Bíblia nunca se preocupa em demonstrar a existência de Deus. A Bíblia fala de que Deus existe. Os outros deuses é que não existem. E eles existem na mente dos homens, ou seja, criar um Deus é assumir o papel de Deus. Porque Deus é o existente por si próprio. Se ao lado de Deus houvesse outros deuses, então nós teríamos, como no paganismo grego, um panteão. E depois no paganismo romano, e havia outras formas de paganismo, em que havia vários deuses. E aí sim, esses deuses, na mitologia, combatiam uns com os outros. Tinham as mesmas características que os seres humanos têm. Eram orgulhosos, egoístas, arrogantes, etc. E, portanto, a Bíblia dizia justamente isso. A tentativa da idolatria era, no fundo, de estabelecer no domínio do religioso qual era o critério da verdade. E de retirar de Deus essa prerrogativa. Portanto, a idolatria é uma forma de afastar Deus do caminho do ser humano. E do ser humano ser o próprio Deus. É engraçado, há um filósofo que eu gosto muito dele, ele esteve muito ligado à hermenêutica, Paul Ricoeur. E Paul Ricoeur dá, num livro que está traduzido em português, A Simbólica do Mal, pelas edições 70, passa a publicidade, Paul Ricoeur diz o seguinte acerca do ídolo. O ídolo é mais do que uma imagem esculpida. Ele é modelo do nada. E assim, o que se torna nada é o próprio homem que nele se deleita. Ou seja, o ídolo é a criação do ser humano. O ser humano é que cria o ídolo, é que define como é que esse ídolo vai agir, reagir, o que é que ele vai dizer. Mas, no fundo, o ser humano torna-se escravo da imagem que construiu. Porque, ao dizer como é que esse ídolo age, reage e interage, ele vai se submeter às próprias regras que criou. E, portanto, o pior tirano da idolatria é o ser humano. Porque o ser humano, ao criar aquele Deus, nas gerações seguintes, vai fazer dessa criação lei para a maneira como as pessoas se submetem, para a maneira como as pessoas se veem a si próprias, para a cosmovisão que elas têm de tudo aquilo que elas são e de tudo aquilo que as rodeia. Por isso é que Deus sempre proibiu que o ser humano tivesse a ideia de o pintar ou de o descrever através de formas. Nada do que tu vistes criado se assemelha a mim. Portanto, não tenhas ideias. Não construas nenhuma imagem, porque a imagem é destruidora, ou seja, é limitativa daquilo que é Deus. Uma imagem encerra uma pessoa dentro de um limite. E logo a idolatria era isso, era encerrar o Deus dentro de um limite. Por isso é que nós temos Deus para tudo. Tínhamos Deus da fertilidade, tínhamos o Deus da chuva, tínhamos o Deus dos ventos, tínhamos diversos tipos de deuses. E cada um limitado na sua esfera de ação, limitava também o ser humano na maneira como ele se via. Portanto, quando nós examinamos as religiões em redor do povo de Israel, constatamos que, no fundo, toda a forma de idolatria degradava o ser humano, denegria o ser humano, limitava a liberdade, a dignidade das pessoas, o valor da vida era reduzido. Nós temos relatos de sacrifícios humanos que eram feitos aos deuses. Até por reis de Israel. Exatamente. E, sobretudo, a idolatria é uma forma de salvação por si própria. Portanto, Deus não tinha que salvar o ser humano, porque o ser humano tinha encontrado uma forma de salvação. Toda a idolatria é sempre a elevação do ser humano acima de tudo. E hoje em dia essa é a maior forma de idolatria. Sim. É quando o ser humano aparece como a medida de todas as coisas. E, portanto, ao aparecermos como a medida de todas as coisas, por exemplo, a ciência, criou-se tanta expectativa de que a ciência ia resolver todos os problemas do ser humano, e em certa medida a ciência tornou-se um ídolo pelo qual nós medimos muitas coisas, mas constatamos que, afinal de contas, ela não resolveu, muito pelo contrário. Se nós acreditamos, por exemplo, na teoria da evolução, de que o ser humano evoluiu através de uma série de acidentes, então nos devemos preocupar quando um povo que se julga mais forte do que o outro subjuga o outro pela força e lhe impõe o seu querer e até
o dizima pura e simplesmente. Não nos devíamos preocupar, porque essa é a lei da vida. É engraçado que Václav Havel, um dos presidentes de uma das repúblicas, das nações mais ateias do mundo, Václav Havel disse o seguinte: acredito, com a perda de Deus, o homem perdeu um tipo de sistemas de coordenadas absoluto e universal, ao qual podia sempre relacionar tudo, principalmente a si mesmo. O seu mundo e a sua personalidade começaram a fragmentar-se gradualmente, fragmentos incoerentes e distintos, que correspondem a coordenadas relativas e diferentes. Esta é a nossa história. É a história a que chegou o ser humano. Precisamente por retirar Deus através da idolatria de si próprio, que se transformou para muitos em egolatria. Retirou Deus e neste momento tem coordenadas relativas e diferentes, que conduzem a lado nenhum e que não produzem sentido de vida. No fundo, o maior ídolo neste momento que muitos adoram é o próprio eu. É o ser humano. É o ser humano. E chega a ser engraçado porque a idolatria faz com que o ser humano ele tente sentir-se grande. Ele quer sentir-se melhor, quer sentir-se superior. Mas aqui no próprio Salmo 135, a partir do verso 16, o salmista diz assim: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Então, na verdade, o salmista aqui utiliza uma ironia, não é? Para mostrar que essa tentativa de se enaltecer, na verdade, ela sai totalmente, o resultado é totalmente oposto, porque a pessoa se torna muda, surda, cega. Ou seja, se a idolatria tem como objetivo exaltar o ser humano, ela acaba por rebaixá-lo. Claro. Não é? O ser humano ele se torna realmente menor a partir do momento em que ele tenta cultivar ou criar deuses, não é? Quando a proposta, e o Arthur falava isso no princípio do comentário do Salmo 135, quando na verdade o Deus que é apresentado nos Salmos, o Deus Criador, ele é o Deus o maior que todas as coisas. Portanto, se nós adorarmos esse Deus, aqui sim estará a nossa única hipótese de nos tornarmos realmente pessoas dignas. No fundo, o que o Salmo diz é: transformamos-nos naquilo que contemplamos. Exato. Se contemplarmos a Deus, transformamos-nos à sua imagem e semelhança. Se contemplarmos os ídolos que criamos, transformamos exatamente à imagem e semelhança daquilo. E o apóstolo Paulo vai dizer: o ídolo nada é. Exatamente. Nada é. Porque quem tem que estar no trono do nosso coração é Cristo e não nós mesmos. Ou seja, a idolatria rebaixa o ser humano. E não exalta. Muito bem, estamos mesmo a terminar. Eu só quero deixar um pensamento também da escritora Ellen White, uma escritora norte-americana do século XIX, e ela diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem guiado e o ensino na história passada. Então, se nós confiarmos no Deus que tudo fez no passado, e sabemos que Ele fez, e as nossas memórias contemplarem aquilo que Ele fez, certamente temos a certeza que Ele continua connosco, e não temeremos o futuro, porque sabemos que o mesmo Deus estará connosco. Que o Senhor nos abençoe a todos. Vamos só deixar aqui uma mensagem final ao nosso auditório, está bem? Desta vez vamos começar aqui primeiro pelo João e depois o Arthur também deixará esta mensagem. Olha, a mensagem que eu quero deixar é que a Bíblia ela nos conta a história do povo de Deus. Os erros que esse povo cometeu e também a fidelidade do Senhor. Encontramos aqui esse contraste. Mas nós somos convidados a escrever a nossa própria história e estamos a escrevê-la. Portanto, que possamos olhar para Deus, confiar na sua fidelidade e realmente, ao obedecermos também as suas indicações, as suas orientações e ordens, que possamos assim encontrar a felicidade e escrever uma linda história. Robert Martin Achard dizia no seu livro sobre a memória que nós não temos que reescrever a história, temos é que ser fiéis a ela. E essa história, como nós vimos nos Salmos, começa com Deus. Começa conduzindo, Deus a conduzir o seu povo. Se formos fiéis a essa história, poderemos reescrever páginas dela no sentido para onde ela vai, não num sentido diferente. E esse é o convite que a Bíblia nos dá, de percebermos o itinerário onde Deus nos conduz, a maneira pela qual Ele nos conduz e de sermos fiéis a essa mesma condução.
Obrigado, amigos. Obrigado pela vossa presença. Foi um prazer, um privilégio podermos ter partilhado este tema tão importante. Quanto assim, meu amigo, chegamos ao fim de mais um episódio da Bíblia Aberta. Muito obrigado por ter estado desse lado, quer tenha sido na televisão, no canal 186 da Mel, quer tenha sido no YouTube da Novo Tempo Portugal, nos nossos canais parceiros ou até através da Rádio Clube de Sintra. É um prazer e um privilégio estar consigo para levar este fundamento da nossa fé. Ficou alguma dúvida por esclarecer neste episódio? Quer deixar o seu ponto de vista sobre algum tema ou simplesmente deixar a sua sugestão? Poderá fazê-lo através de mensagem ou mesmo através do telefone. Basta contactar-nos para o número 933 939291 933 939291 e os nossos instrutores bíblicos irão ajudá-lo. Fica o encontro marcado para o próximo episódio. Que o nosso Deus o abençoe a si e à sua linda família e já sabe, mantenha a sua Bíblia aberta.